Vamos falar um negócio que é maravilhoso? Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer todas as coisas que ela diz que eu posso fazer. Essa noite eu serei, quem lembra? Eu serei tocado pela palavra de Deus. Diga: eu audaciosamente confesso. Minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Diga: eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca e nunca, em nome de Jesus. Lagoinha, você pode dar um amém no seu lugar aí? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pastor Marcelo, esse aqui é o seu, está dedicado, está assinado, só no ponto de ler, meu amigo. Deus te abençoe, lhe amo, viu? Amo demais sua casa, embora você seja atleticano. Eu prego uma mensagem que tem um tema: unção para um novo nível. Cutuca assim quem está do seu lado, finge que não é com você. Fala assim: isso. Presta atenção no que eu vou falar essa noite, no que Deus vai falar, porque não são meramente palavras, não são palavras de um homem, é a palavra de Deus sendo revelada e manifesta sobre nós. A conferência do Espírito Santo, ela marca, são literalmente marcos proféticos na nossa vida, na igreja. E eu quero que você vá gerando muita expectativa, porque eu sinto no meu espírito. No final eu quero orar por batismo no Espírito Santo. No final eu quero orar por descida do Espírito Santo na sua vida. Eu quero orar por algumas ativações em nome de Jesus. Preste atenção. O mundo espiritual, deixa eu combinar um negócio aqui com o meu maestro aqui, para a gente não errar a música. Estava tudo combinado, gente, eu estou só fingindo aqui, entendeu? Estava tudo certo. O mundo espiritual, ele só me autoriza a viver, repita comigo, debaixo de revelação. Revelação, mas desse jeito não vai viver, irmão. Diga: debaixo de revelação. A revelação que você tem a seu respeito, ela revela qual a dimensão espiritual que você vive. Vou falar de novo. A revelação que você tem a seu respeito, ela revela qual a dimensão espiritual que você está vivendo. O pastor explica melhor. Homens e mulheres aqui ouviram talvez na sua vida inteira realidades que não condizem com aquilo que os céus, vocês estão comigo? Digam amém. Com aquilo que os céus estão falando acerca da sua vida. Talvez muitos aqui ouviram realidades na sua infância: você não vai ser, você não vai conseguir, você não pode, você é um erro, você é fruto de um grande erro. E quando você acredita nestas palavras, elas se tornam a revelação que você vive. Posso falar algo? Mas quando você acredita que você é o que os céus estão falando a seu respeito, palavras de homens não mudam mais a sua identidade. Comentário de internet, pessoas à volta não mudam mais quem você é. Pastor Diogo, por quê? Porque agora você está convicto de que é aquilo que Deus está falando a seu respeito. Logo, a revelação que eu sei dos céus, ela define qual é a minha dimensão espiritual. Quem tem mão para levantar, levante. Algo sobre a sua vida vai ser descortinado e revelado essa noite. Você não é um pecado, você não é um erro, você não é uma palavra de maldição liberada na sua vida, você não é uma palavra de condenação, uma palavra de morte lançada sobre você. Pastor, quem eu sou? Você é quem Deus diz que você é quem a Bíblia diz que você é aquilo que Deus projetou sobre a sua história. Será que você pode falar assim: eu sou o que Deus me projetou para ser nessa terra, e eu viverei, diga assim, debaixo do propósito de Deus sobre a minha vida, em nome
Jesus, e quem crê diz amém. E quem crê diga aleluia. É interessante porque Oséias ele fala, Oséias capítulo 4, verso 6. A versão que eu faço uso diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque tem lhe faltado. Na versão LTT, a versão literal, diz assim: porque tem lhe faltado revelação. Talvez na sua Bíblia diga: porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento ou revelação, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olhe para cá. Você precisa entender: existe alguma revelação que você tem que andar, ou aquela que circunstâncias dizem sobre você, ou aquela que o Espírito Santo está declarando sobre a sua vida. Você não pode sair daqui dessa noite sem pegar e sem entender isso. Você precisa crer na revelação que o Espírito Santo diz a seu respeito. Quantos comigo digam amém? É tão interessante porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender algo. E existe uma palavra que nós precisamos falar mais na igreja. Existe uma palavra que nós precisamos entender mais. Me pergunte qual? Unção. Que noite é essa, pastor? É a noite que a unção de Deus vai descer nessa casa com tanta força. Quantos estavam aqui pela manhã? Boa parte estava aqui. E o discernimento que Deus me deu, a direção que Deus me deu foi de falarmos pela manhã sobre um altar restaurado. Aquele altar que estava pronto para receber o fogo dos céus. As estações e as novas patentes que Elias viveu. Primeiro ele deu comando à água, depois ele foi cuidado pela água, depois ele foi dar comando para o fogo, e o fogo desceu. Mas antes a Bíblia diz, reparando, ou seja, consertando, restaurando o altar. E eu entendo que agora o fogo, ele desce em altares reconstruídos. Quantos comigo digam amém? Para isso nós temos que entender sobre a unção. A unção tem dois significados. Quantos? Unção significa unção, outros não. Estou brincando. Unção significa, minha esposa nunca entendeu isso até hoje. Eu digo: amor, você é loura. Está filmando? Corta. Unção significa café maravilhoso. Número 1, autorização dos céus para a execução de um plano nesta terra. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar. Eu não sei se você sabe disso, mas o pregador da noite, quando ele fala assim, não sei se eu falo, ele quer ouvir você dizer, fala. Segundo lugar, eu sei que o pastor da casa é um rabino. Eu sei que o pastor da casa, ele lê 38 Bíblias para fazer um sermão. Mas é que eu sou da vigília. Eu sou pentecostal. Eu sou barulhento. Eu sou do Labachúria. Eu estou aqui falando com você, mas eu já estou querendo dar lugar. Aí eu vejo a igreja em silêncio, começa a me dar agonia. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde estão os pentecostais aqui nessa noite? Eu preciso de 10 avivados para me ajudar a pregar. Onde está o primeiro? Achei a primeira aqui. Achei mais 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já passou de... Estou com vocês aqui, hein? Unção significa... Ai meu Deus, eu estou sentindo poder aqui nessa noite. Unção significa quando os céus autorizam alguém nesta terra para executar um plano dos céus na terra. O que é isso, pastor? É uma declaração, é uma procuração assinada em nome do Altíssimo para alguém. É quando os céus emitem um documento e ele fala assim: você está autorizado na terra
pode fazer em meu nome. Está aqui sua procuração. Unção significa quando os céus autorizam alguém na terra. Unção significa o quê? Quando os céus alguém nesta terra. Cutuca que está do seu lado, diga assim: você está autorizado. Há uma unção que te autoriza nesta terra. Você só precisava acessar. Segundo, unção significa proteção e cobertura. É por isso que a Bíblia diz assim: ai daquele que tentar tocar no meu ungido. A Bíblia não fala de pastor, a Bíblia fala de ungido. Como assim, Diogo? A Bíblia está dizendo: ai daquele que tentar tocar em quem eu autorizei. Porque quando tentam tocar em quem eu autorizei, estão tentando tocar em mim, diz o Senhor. É como se alguém pegasse o papel de Deus e falasse assim: ó, eu estou rasgando essa sua autorização. Aí Deus fala assim: ah é? Então seu problema agora é comigo. Porque ele está ungido, ele está autorizado. Ai meu Deus do céu, eu autorizei ele nesta terra para ir em meu nome. Tem uma unção sobre ele. Cadê os ungidos de Deus aqui essa noite? Cadê as ungidas de Deus aqui essa noite? Onde estão aqueles que estão se movendo na unção aqui essa noite? Cadê o povo do glória? Cadê o povo do aleluia? Cadê o povo do barulho? Cadê o povo do Pentecostes? Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer aleluia? Arabacandaradabaçô, Irebababaçoro de Baracandaradaçô. Estou sentindo Deus aqui. Ungido de Deus, segundo a tradução da teologia, é aquele que Deus separou para uma missão debaixo de propósito na terra. É alguém que recebe um comando de Deus específico. Foi a unção de Deus que separou Daniel dos demais. Foi a unção de Deus. Daniel estava na Babilônia, a Babilônia não estava em Daniel. Qual foi a diferença, pastor? A unção. Foi a unção de Deus que separou José dos demais. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Aí a Bíblia diz assim: e a casa de Potifar prosperou por causa de José. Pastor, fala rasgado. Não era José que precisava do Egito, era o Egito que precisava de José. Quem tem mão para levantar nessa noite? Escute que Deus está falando. Não é você que precisa dessa cidade, é essa cidade que precisa da unção que você quer. Ai meu Deus do céu. Não é a Lagoinha de Aracaju que precisa de Aracaju, é a cidade que precisa da Lagoinha. Quem está entendendo o que Deus está falando? Escute, a unção que você carrega precisa ser espalhada por essa cidade. Eu profetizo lugares onde você vai entrar, a unção vai chegar primeiro. Acessos onde, ai meu Deus do céu, realidades onde você entrar, a unção de Deus vai entrar primeiro. Estações que Deus vai abrir na sua vida, a unção de Deus chega primeiro. Lugares que você pisar, não é você que está pisando, Diogo, quem é? É a unção. Põe bumbo para mim aqui no retorno, bumbo em caixa. Escute, foi a unção de Deus que distinguiu Davi dos demais. Posso falar algo? Quando Davi é escolhido, Davi não tinha coroa, Davi não tinha espada, Davi não tinha ouro, Davi não tinha trono, Davi não era guerreiro, mas estava ungido. Irmão, olha para mim. Davi não estava nem no banco de reservas. Samuel fala assim para Jessé: são todos esses os teus filhos? Ele diz: não, tem mais um que está com o pezinho na lama, que está lá nas malhadas cuidando das ovelhas.
Aí Samuel diz assim: ele está com o pé na lama, ele está nas malhadas, ele está cuidando das ovelhas. Só que tem algo, Jessé, que você não sabe: ele está ungido por Deus enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos na mesa. Eu estou com um negócio para falar na Lagoinha de Aracaju. O que é seu está guardado, o que é seu está separado, o que é seu tem dia, tem hora. O que é seu o homem não vai levar, o diabo não vai levar. O que é seu na hora certa, Deus vai dizer: manda chamar, manda chamar, manda buscar, manda buscar. Posso falar? Chegou o dia da unção de Deus. Chegou o dia da unção de Deus. Chegou o dia da unção de Deus. Homens e mulheres de Deus estão sendo levantados nessa noite. Cadê o povo do glória aqui para dizer: eu pego, eu recebo, eu creio em nome de Jesus? Será que você pode fazer algum barulho para ele, Lagoinha? O que distinguiu Davi dos demais não foi a coroa. Pastor Marcelo, a coroa é passageira. Quem dá a coroa, Pastor Robson, pode mandar pegar de volta. Quem dá o trono pode mandar pegar de volta. O mesmo Samuel que levantou Saul foi o mesmo Samuel. As coroas vão, as coroas vêm, mas a unção, vou falar baixinho para você pegar, mas a unção só Deus pode tirar. A espada, o trono, quem dá pode pegar de volta, mas a unção é Deus que dá, a unção é Deus que tira. A unção é Deus que dá, a unção é Deus que tira. Nessa noite Deus está dizendo: eu estou desatando uma unção que homem não leva, que, ai meu Deus do céu, que pessoas não levam. A unção é minha, diz o Senhor. Eu entrego a unção, eu libero a unção, e só eu posso pegar de volta. Você pode pregar comigo essa noite? Segura com carinho na mão de quem está do seu lado, aperta assim, com muito amor, até essa pessoa dizer: ai, aleluia. Vai para do outro lado, aperta com mais amor ainda, até ela dizer: é forte. Chacoalha essa mãozinha, diga: a unção de Deus vai fazer toda a diferença na tua vida. A unção de Deus vai separar do teu caminho quem tem que ir embora e quem tem que vir. A unção de Deus te protege, te cura, te blinda e te autoriza a viver o sobrenatural. Jaradabacandaradabaçô. Repita assim comigo: toda unção precisa ser percebida. Esses dias, se eu não me engano, eu estava indo pregar em Porto Alegre, pela graça do Senhor. Depois que voltamos da América, debaixo de uma palavra, eu contava um pouco o testemunho para o Di Juliano. Ano passado foram quase 200 igrejas. Estamos debaixo de uma palavra. E um dia, eu saindo da minha casa, se você conhece Belo Horizonte, pastor Marcelo é mineiro também. Confins é longe, meu amigo, o aeroporto de BH. E eu moro longe, eu moro no Buritis, porque é longe, é 1h20. E eu saí em cima do laço. E o moço que estava no Uber dirigindo, ele ficava arrumando assim o trem lá, como é que chama aquele negócio? Retrovisor. Olha que palavra difícil. Ele ficava arrumando e me olhando, e eu aqui atrás. Ei. Ih, rapaz, chegou meu dia, hein? Puxei assim a porta, trancada. Eu, ih. E ele, eu, oh, bom. Aí parou no sinal. Ele, você é crente? Aí eu, depende.
O que você vai fazer com a informação que eu der? Não, estou brincando. Eu falei, sou sim. Aí ele, ai, engraçado. Eu olhei no meu relógio assim, ainda faltava uns 50 minutos para chegar. Falei, meu Deus, que tortura. Parou num outro sinal, no Cristiano Machado. Ele falou assim, engraçado, porque é minha primeira corrida do dia. E ontem, eu falei assim, Deus, se você acaso existe, se você acaso existe, você precisa me dizer o porquê que eu recebi o diagnóstico de câncer, e o porquê que minha família se foi, porque tem muita gente nesse mundo que não vale nada, e tem tudo, mas eu quero saber se é que você existe, o porquê que eu estou com câncer, o porquê que minha esposa se foi, e que os meus 2 filhos se foram com ela, porque agora não tenho mais família, e não tenho mais saúde, se é que você existe, me diz uma coisa. Aí ele falou, e você é a primeira pessoa que entra no meu carro. Eu falei, encosta esse carro agora, que eu perca o meu voo, mas eu não posso perder a conexão de Deus, que eu perca a conexão da Azul, da Latam, mas a de Deus eu não perco. Encosta esse carro agora. Marco Antônio, o nome dele. Ele olhou para mim com muitas lágrimas. Eu falei, deixa eu te falar aqui uma coisa, não foi Deus que colocou essas lágrimas no teu rosto, mas agora vai ser Ele que vai enxugar todas elas. Eu disse para ele, não foi Deus que afundou o teu barco, mas vai ser Ele que vai te estender a mão e te puxar de volta à tona nessa manhã. Não foi Deus que levou a tua família embora, mas vai ser Ele que vai restaurar. Não foi Deus que colocou um câncer em você, mas vai ser Ele que vai te curar. Entrega a sua vida para Ele agora, meu filho. Ele orou comigo, entregou a sua vida a Jesus. Há 2 meses e meio atrás, ele me manda uma foto. Estava lá no batismo da matriz, se batizando desse. Segura para aplaudir direito. Adivinha quem que tirou a foto? A unção de Deus, Lagoinha, tem que ser percebida. Eu declaro, por onde você passar, vão perceber algo diferente em você. Por onde você andar, vão observar que você tem algo diferente. Pastor, o que é? A unção. A unção, a unção, a unção de Deus que desce essa noite te fará acessar lugares que você jamais imaginou, te fará sentar em mesas que você jamais imaginou, te fará assinar contratos que você jamais imaginou. A unção de Deus faz toda a diferença. Quem crê, diga amém. Diga assim para quem está do seu lado, a unção de Deus tem que fazer a diferença. Não, irmão, desse jeito não faz. Diga, a unção de Deus precisa ser percebida. Só que existe algo aqui. Nós temos que ler a Bíblia com uma lupa. 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Eu sinto uma unção de Deus nessa casa. Primeiro Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel: até quando? Repita assim comigo, até quando? Repita comigo, até quando? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei a sua unção. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi. Qual que é o tempo do verbo? Passado, presente ou futuro? Escolhi. Quem estava aqui de manhã? Tudo que Deus fala, Ele já criou. Aleluia, xoxo, hein? Tá bom. Vou aqui com o meu lado direito, que está muito mais animado que o da esquerda.
Diga assim comigo: tudo que Deus fala. Mais alto, entendeu? Para a gente confundir o inimigo. Diga: tudo que Deus fala. Já existe. Lado esquerdo, que está mais animado que o direito. Diga assim: tudo que já existe. As mulheres dando a vida, vocês não estão percebendo. As mulheres estão assim, ó. Diga: tudo que já existe. Se existe, é porque Deus já liberou uma palavra. Todos do auditório agora com a mão para cima vão dizer assim: tudo que já acontece, só está acontecendo porque uma palavra no céu foi liberada. E diga: e tudo que irá acontecer nos próximos dias, só irá acontecer porque os céus já decretaram. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente eu na mirra ardente, mas peço que presença diga: e se eu passar, e se eu passar pelo fogo, arabacandaradabax, a tua de glória, eu entrarei longe do sangue. Você vai dizer mais uma vez: e se eu passar pelo fogo? Se você pode, levante suas duas mãos e diga: se eu passar, vamos! E se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais. Escute, eu sei que você quer cantar o refrão, a gente vai já cantar. O que Deus está dizendo, e muitas das vezes nós passamos e não percebemos, mas nós temos que atentar aos detalhes. O que Deus está dizendo para Samuel é: meu filho, e aí? Até quando você vai negociar com a minha palavra? Existe algo que desbloqueia a unção. Me pergunte o que? A unção precisa ser desbloqueada. Para que a unção seja desbloqueada, você precisa parar de tolerar com... não sei se eu falo. Deus não vai mudar aquilo que você tolera. Você precisa parar de negociar com ordens e direções que Deus já te deu. Samuel está tentando mudar, Samuel está tentando dar um jeitinho. Deus está dizendo: Samuel, eu não negocio quem perdeu a unção. Samuel, entenda algo: eu rejeitei Saul. Samuel, presta atenção em algo: eu já escolhi outro. A versão que eu faço uso, ela diz assim: disse o Senhor a Samuel: venha até Belém, a casa de Jessé, pois eu escolhi um de seus filhos para fazê-lo dele um rei. Aqui muda tudo, porque Deus está dizendo assim: venha. Pastor Marcelo, vamos lá? Estou brincando. Eu disse, eu avisei. Quem estava aqui ontem foi abençoado. Pastor Raí, que é uma benção, é uma benção. Aqui está mudando tudo. Ele está dizendo: Samuel, venha. Essa palavra aparece 3 vezes no Velho Testamento. 3 vezes apenas. A primeira delas, Deus falou com Noé assim: Noé, vai cair água, venha até a arca. A segunda, Deus está falando com Samuel agora: Samuel, eu já escolhi um dos filhos de Davi para fazê-lo rei. E aqui tem um parêntese: fazê-lo ainda não estava pronto, mas já estava escolhido.
não tinha coroa, não tinha espada, não tinha trono, mas já era rei no céu. Para fazê-lo rei, para fazê-lo rei, para fazê-lo rei. Aí Deus diz: venha até a casa de Jessé, o seu pai. Tem mais uma expressão também que Jesus usou com Pedro sobre as águas. Jesus falou: Pedro, venha até mim. O que é isso, pastor? Deus nunca vai te colocar em um projeto sem que antes ele não já esteja lá. Então quando Deus está dizendo assim, venha, Ele está dizendo: eu já fui, eu já voltei, eu sei o que está te esperando, venha até o meu encontro. Deus está dizendo: Samuel, venha até mim. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Então Samuel, para de negociar. Será que você pode assim cutucar quem está do seu lado? Não pega na mão não, tenta falar assim só no ouvidinho, bem baixinho. Diga assim: para de insistir e de se desgastar com gente que o próprio Deus já rejeitou o coração, mas você continua insistindo. Agora fala bem alto: Davi já está esperando, Davi já foi escolhido. Para de lamentar Saul, Deus escolheu Davi. Vou começar a pregar, posso? É até que horas hoje, pastor? Ele falou um vigília tão xoxo. Ele falou assim: vigília. De manhã demorou porque você fez um talk de 2 horas. Ainda bem que eu não estava. Lembra do último que eu estava? O culto terminou 4:30 da tarde. Olhe para cá. Pula 12 versículos. Vai para o 1 Samuel 16, 13 agora. Ai meu Deus, a unção de Deus vai ficar forte agora. Então Samuel pegou o chifre com azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. No meio de quem, Lagoinha? No meio de quem, Lagoinha? E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Olha aqui para mim. Me empreste seus ouvidos por mais 15 minutos e eu termino. Tá bom, não vou terminar, porque vocês insistiram. Tem 3 coisas acontecendo aqui agora. Escute o que eu estou falando. Samuel ungiu Davi. Sim ou sim? Só que você já sabe o que aconteceu agora. Não é um óleo, não é um azeite que está caindo sobre Davi. Ele está sendo autorizado e ele está sendo protegido. Não é uma unção qualquer. A Bíblia está dizendo: então Samuel pegou o azeite ou o óleo que estava sobre o chifre e derramou sobre Davi. Ele acabou de ser ungido, ele acabou de ser autorizado. Para quê, pregador? Para ser o novo rei de Israel. Estava pronto? Não estava pronto, mas estava escolhido. Samuel entrou na casa dos preparados, mas escolheu o único improvável. Tem muita gente que vai se espantar nos próximos dias, quando ver Deus usando os improváveis. São esses os que Deus escolhe. O que acontece aqui? Número 1, Davi acabou de ser ungido. 2, ai meu Deus do céu, todos viram. Todos viram. O que é isso, pastor? A busca a Deus, ela precisa ser no secreto. Jesus falou: e tu, quando buscardes a Deus, entra em teu quarto, fechando a tua porta, orarás ao teu pai, que também em secreto está, e o teu pai te recompensar. A busca a Deus, ela é em secreto. A busca a Deus, ela não precisa de holoforte.
Eu fico imaginando Davi buscando a Deus ali nas malhadas quando ninguém via. Eu fico imaginando Davi ali naquelas malhadas dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem-aventurado o homem, ai meu Deus do céu, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu fico imaginando Davi ali dizendo, dentre tantas outras coisas: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. A busca tem que ser em secreto, mas tem algo que você não pode mudar. Quando chegar o tempo de honra de Deus na sua vida, todos terão que ver. Quando chegar o tempo de honra na sua história, todos terão que ver. Levante uma de suas mãos e diga assim comigo: a busca a Deus precisa ser no secreto. Diga: mas quando chegar o tempo de honra, todos terão que ver. Então dirão: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Terceiro, a Bíblia diz assim: desde aquele dia. Vem cá, meu filho. Ele está numa cara de preocupado, pastor. A Bíblia diz assim: e desde aquele dia, o Espírito do Senhor, ou seja, a unção de Deus. É casado? Não posso fazer propaganda. Amém. Voltando aqui à palavra, a Bíblia diz que desde aquele dia, pastor Marcelo, o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou, tomou conta de Davi. Diga assim: a unção de Deus foi desbloqueada. Agora não tem mais jeito. Por onde Davi andasse, o Espírito Santo de Deus ia junto. Se Davi corre, o Espírito corre. Se Davi vira, o Espírito vira. Se Davi corre, o Espírito corre. Por onde Davi ia, a unção de Deus ia junto. Eu profetizo sobre a sua vida: por onde você andar, a partir de hoje, a unção de Deus vai com você. E quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus. E quem crê nessa palavra, faz barulho, Lagoinha. Davi tinha virtudes? É tudo sim, tá, gente? Davi tinha virtudes? Davi tinha talentos? Davi sabia tocar? Davi era um adorador? Davi era corajoso? Davi matou um jegue? Davi matou um urso? Davi matou um leão? Davi matou um gigante? Agora eu te pergunto: por que Davi não tinha sido ungido ainda? Por que Davi não era rei ainda? Faltava o carimbo da procuração dos céus. A procuração estava feita, mas estava faltando uma chancela, estava faltando um selo, estava faltando a unção. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje: você tem palavra, você tem chamado, você tem dons. Talvez o que falte na sua vida essa noite é a unção de Deus. Deus me trouxe lá da minha casa de Belo Horizonte só para dizer para alguém aqui nessa noite: hoje a unção está sendo desatada no auditório da Lagoinha de Aracaju, na conferência do Espírito Santo, sábado 11 de abril. Existe uma unção de Deus sendo desatada, sendo liberada. A sua vida nunca mais, meu filho, vai ser a mesma. Olha para mim, você está completamente estragado para esse mundo. Na cultura judaica, a unção significam três coisas. Na cultura judaica, a unção, elas têm uma simbologia. Elas representam o Espírito Santo, cura e provisão. Quando alguém é ungido,
Tem 3 coisas acontecendo: Espírito Santo, cura e provisão. Quando Davi está sendo ungido, o Espírito Santo está se apossando dele, amém ou não amém? Ele está sendo curado. Mas pastor, por que curado? Davi era jovem, viril, novo. Está sendo curado de quê? Está sendo curado na sua alma, está sendo curado na sua identidade. Não sei se você sabe, Davi é fruto de um adultério. E na cultura judaica, quem não tem sangue azul não se senta na mesa para ter comunhão. Por isso, Davi precisava cuidar das ovelhas. Foi o menino que durante a vida inteira viu um pai, viu uma mãe, viu os irmãos se assentando em uma mesa, e ele de longe. Foi o menino que a vida inteira ouviu dos próprios irmãos: você não é dessa casa, você é bastardo, você não é nosso irmão. Tanto é que quando Davi vê Golias, e ele pergunta aos seus irmãos: quem é esse? Quem é esse incircunciso? Os irmãos falam assim: Davi, vai cuidar das tuas ovelhas, rapaz. A vida inteira Davi precisou viver longe do que acontecia. Agora quando o óleo desce, é Deus dizendo assim: Davi, não sei se eu falo, é Deus dizendo: Davi, para você viver o nível de unção que eu tenho para derramar na tua vida, eu tenho que curar as tuas emoções, eu tenho que curar a tua identidade, Davi. Para você acessar o nível de governo que você vai ter, para você acessar o nível de prosperidade que você vai viver, para você acessar o nível de honra que você vai viver, eu estou curando a tua identidade. Deus manda dizer para alguém nessa noite: hoje é noite de cura também. Eu estou curando as tuas emoções, eu estou curando a tua identidade, diz o Senhor. Eu estou curando o teu coração. A tua paternidade está sendo curada, o teu coração, a tua identidade. Quem crê, diga amém, diga amém, diga amém. Uma outra realidade é a provisão. A Bíblia diz: e o reinado de Davi foi tão próspero, que nem antes dele e nem depois dele houve outro rei que tenha prosperado como Davi prosperou. É a provisão de Deus que está chegando nessa noite. E agora você vai dizer um ar mais doloroso da sua vida, e aqui eu vou terminar. Já disseram só para eu saber? Onde que eu parei mesmo, gente? Brincando, vocês não sabem, tudo bem. O Espírito Santo, vocês estão comigo? O Espírito Santo, a cura e a provisão estão sendo desatadas sobre a tua vida nessa noite. Há um tempo de governo para você. Existe uma mesa para você se assentar. Onde estão os pais aqui que têm filhos? Se coloquem de pé. Só os pais que têm filhos, só os pais com filhos, se coloquem de pé. Há uma mesa para os teus filhos. Derebacor, derebaçã. Existe uma mesa de honra sobre a tua casa. Os teus filhos se assentarão em mesas que você nunca imaginou que você se assentaria. Os teus filhos irão mais longe que você. O que para você é teto, para os teus filhos vai ser chão. Irmão, recebe essa palavra. Há um lugar de honra sobre os teus filhos. Há um lugar de honra sobre a tua casa. Há uma unção de governo sobre a sua vida. Diga-se comigo nessa noite: está sendo desatado uma unção do Espírito Santo, unção de cura, unção de provisão. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém. Os que estão sentados se coloquem de pé e dá um brado de júbilo. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com muito carinho, até essa pessoa dizer: é forte. Se você pode, sacode um pouquinho essa pessoa. Diga assim: vizinho, vamos, diga vizinho. Se for mulher, diga vizinha. A unção de Deus é um selo, é um respaldo, é uma autorização, é uma bênção que você viverá
debaixo daquilo que Deus sonhou para você. Diga: nesta noite está sendo ativado sobre a tua história, o Espírito Santo está sendo ativado sobre a tua história, a cura das emoções, a cura da identidade, para que você acesse os lugares que Deus tem para você. Diga: e chegou. Vamos, diga: e chegou o tempo de provisão como nunca antes na sua vida. E sim, que você recebe, faz barulho. Arabacandaradabaçou. Mas existe algo que eu preciso falar. Obrigado. Existe algo que eu preciso falar. Esse Davi cometeu um grande erro. Por ocasião, é sobre isso que eu falo no livro. Esse Davi cometeu um grande erro. A Bíblia diz: era a primavera, estação que os reis saíam para a guerra. Davi ficou no palácio. Um dia, passeando no terraço do palácio, avistou uma mulher muito formosa, de nome Batseba. Ao que perguntou: que mulher é esta? Ao que foi informado: esta é Batseba, esposa, repita comigo, do teu servo Urias. A Bíblia diz: Davi mandou buscar, era uma beldade. A Bíblia diz que Davi coabitou com ela. Ela acabara de sair do seu período que toda mulher passa. Ela engravidou. Ela mandou uma mensagem a Davi: estou grávida. Davi pensou: e agora? Já sei, vou mandar chamar Urias. Davi mandou buscar em Urias. Quando Urias volta, era seu amigo. Davi disse: meu amigo, eu quero te honrar. Vai para sua casa, beba vinho, se deite com sua esposa. Estou te premiando, aproveite. Fala a Bíblia que Urias ficou a noite inteira no palácio. Ele disse: não é justo que eu faça isso com os meus amigos, com os meus companheiros. Nós estamos travando uma guerra. Eu não vou beber vinho, eu não tenho por que beber vinho. Eu vou ficar aqui. Logo cedo eu falarei para o meu rei: me devolve para a batalha, porque eu preciso estar lá. Quando Davi escuta isso, logo cedo pela manhã, Davi pega nanquim, Davi pega papiro e Davi pega pena, e ele escreve um bilhete. O portador dessa mensagem precisa morrer esta noite. Ele sela esse bilhete com carimbo da realeza, lacra o bilhete e diz para o próprio Urias: entregue nas mãos de Joabe, meu comandante. Entregue esse bilhete nas mãos de Joabe. Urias estava levando sua sentença de morte. Quando Joabe lê aquele bilhete, ele pensa: o que será que aconteceu? Mas se o rei mandou. Joabe, o comandante de Davi, põe Urias na frente do exército. O que você acha que acontece? Urias é morto. Quando Urias morre, pastor Marcelo, era a história que todos queriam. Urias morreu como um grande guerreiro, como um grande herói, recebeu todas as honrarias. Davi, um rei muito misericordioso, pega a esposa de Urias, a qual ele estava já apaixonado, se casa com ela. Então, agora Davi tem uma desculpa perfeita. Ninguém ia saber, ninguém ia imaginar. Batseba engravidaria, e está tudo bem, afinal de contas ela está casada com o rei. Ninguém via, ninguém sabia. Era um crime perfeito. Davi achou que ele até poderia enganar os homens. Mas tem uma coisa, tem um que Davi não enganou. Aquele com seus 7 olhos de chamas de fogo, aquele que tudo vê, levantou um profeta
Que se levantem os profetas dessa geração, que se levantem as profetisas dessa geração. Será que você pode levantar uma de suas mãos e falar assim: eu não negocio o meu chamado, eu não negocio a minha unção, eu não negocio a presença do Espírito Santo de Deus com o pecado, com as propostas desse mundo. Eu estou me levantando nesta geração como um homem, como uma mulher usado por Deus. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Escute. Quando Deus quer falar, Deus levanta seus profetas. Quando Deus precisa falar na terra, Deus levanta seus profetas. Natan chega no palácio, e eu fico imaginando, pastor Robson, o medo de Natan. Afinal de contas, uma palavra de Davi e ele ia ser degolado em praça pública. Então Natan, quando ele chega até Davi, um rei quisto, um rei querido, ele diz: meu rei, olhem para mim. Natan faz uma figura de linguagem. Natan diz assim: ó rei, havia um pastor de ovelhas. Havia em teu reino um pastor de ovelhas. Esse pastor prosperou, se tornou um grande fazendeiro e tinha muitas ovelhas. Um dia ele decidiu almoçar com um camponês que só tinha uma ovelhinhazinha só. Meu rei, imagine qual foi a ovelha que morreu. Se foi uma das centenas de milhares do pastor que se tornou um grande fazendeiro, ou se foi a ovelhinha do camponês. Davi disse: qual foi? Ao que o profeta Natan falou: a ovelhinha do camponês. O que você acha, ó rei, que este homem merece? Fala a Bíblia que Davi rasgou as suas vestes, e ele falou que esse homem pague 4 vezes pelo que ele fez. Quem é esse homem? Natan, cingido de unção do Espírito Santo, aponta o dedo de profeta para Davi e diz: esse homem és tu, ó rei, que tendo todas as mulheres no teu arraial que você poderia pegar, você pegou a do teu amigo Urias. Por isso Deus manda te dizer: a espada não se apartará da tua casa a partir de hoje. Você pagará, porque você acabou de dar sua própria sentença. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até aqui Davi já tinha trono, Davi já tinha coroa, Davi já era grande, Davi já era próspero, já era rico. Mas Davi perdeu a unção. E quando nós perdemos a unção de Deus, o discernimento vai embora, tantas realidades vão embora. Aí a Bíblia diz que Davi, e aqui entra um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi se joga no chão e ele grita para que todos do palácio escutassem: pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno desta realeza. Agora Davi começa um processo que começou com o profeta Natan. Vocês me dão mais alguns minutos e eu termino. O que Natan está fazendo, pastor Marcelo, em outras palavras, é: Davi, Deus me trouxe aqui para te devolver para o pasto. Deus me trouxe aqui para te levar de volta para o pasto, porque um dia você estava no pasto e a unção de Deus se encontrou, mas o seu coração se perdeu, Davi, e você precisa se reconectar com a unção. A Bíblia diz que Davi entra em um processo de cura, entra em um processo de depressão. Davi fica mal. Aquele meninozinho que estava na barriga de Batseba, Deus levou. A filha de Davi, Tamar, sua única menina, foi violentada pelo próprio irmão. E na cultura da época, uma mulher, quando era violentada, teria que ser dada como morta moralmente. E assim aconteceu. Esse irmão que fez essa atrocidade se chamava Aminon.
foi morto pelo outro irmão, Absalão, que descobriu. Olha que história horrenda, as 4 mortes aconteceram. Depois o próprio Joabe, que participou da morte de Urias, manda matar Absalão. Absalão morre numa batalha. A Bíblia diz que ele tinha seus cabelos cacheados, e um dia correndo numa disputa, ele ficou pendurado em um tronco de uma árvore. O cavalo foi, ele ficou. Joabe vinha atrás dele e fincou-lhe uma espada, dobrou a espada e retirou a espada. Ele morre. E aqui agora começa a história do homem que não podia ficar um minuto sequer sem a presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então um dia, aquele mesmo Davi que pegou nanquim, papiro e pena para mandar matar o seu amigo, agora ele escreve assim, ai meu Deus, ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Esse mesmo Davi, um dia, ele escreve um salmo, ele diz: Deus, para onde eu iria? Se eu correr para o céu, lá estarás. Se eu afundar a minha cama numa sepultura, lá também tu estarás. Um dia esse Davi pega o seu papel, o seu nanquim, a sua pena, e ele diz: Deus, retira de mim a fama, retira de mim o sucesso, retira de mim o ouro, retira de mim o poder, só não retires de mim a tua presença. Só não retires de mim o Espírito Santo de Deus. Davi se conserta com Deus. Davi começou a andar em panos de saco. Uma majestade se humilhou. Olhe para cá. Mais escandaloso que o pecado de Davi foi o seu arrependimento. Todos souberam. O tempo passa, Davi é perdoado, Davi volta ao reino. E aqui eu termino e nós iremos orar. Davi retorna ao seu reino. Então um dia Deus falou: Davi, chegou a hora de levantar um sucessor. Davi diz: Deus, então quem é? Qual dos meus filhos vai ser? Deus fala assim: Davi, lembra que quando você foi escolhido, Samuel entrou na casa dos preparados, mas escolheu o único improvável? Davi diz: sim, Deus, eu me lembro. Fazendo uma metáfora, é aqui que entra o Deus da segunda chance. É aqui que entra o Deus da reviravolta. É aqui que entra o Deus da glória da segunda casa. Deus diz assim: Davi, lembra que você teve outro filho com Batseba? Ele se chama Salomão. Tem 9 anos, manda buscar. Ah, irmão, eu queria estar gritando no seu lugar. Manda buscar. Salomão entra na presença do rei. Davi diz: põe sua mão embaixo da minha coxa como sinal de aliança. Ele coloca. Davi diz: jure em nome do Senhor Todo-Poderoso que guardará os seus mandamentos e a sua lei. Salomão diz: eu juro. Davi diz: eu te unjo agora como o próximo rei de Israel. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. É Deus dizendo agora: eu tenho a última palavra. Eu tenho, ai meu Deus do céu, eu tenho a última palavra, a última história. Quem dá sou eu, o último comando sou eu que dou. O tempo passa. O tempo passa. Salomão é ungido rei. Queridos, eu estou assim antecipando centenas de anos, tá? Quer dizer, dezenas de anos. Deus chega para Salomão e fala: Salomão, pede o que quiseres. O que quiseres te darei. Ele diz: eu quero sabedoria. Eu quero discernimento. Deus está me trazendo aqui nessa noite para falar com alguém. Talvez você não sente mais a presença de Deus como um dia você sentiu. Vem, banda. Talvez você não se entrega mais na presença de Deus como um dia você se entregou.
Talvez um dia você queimou, você orou. Talvez um dia você entrava na igreja. Posso falar algo com muito amor? Cadê as mulheres aqui essa noite? Daqui de cima, mulheres, eu consigo ver vocês. Eu vejo todas arrumadas, todas maquiadas. Mas posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo não faz que você não volta para sua casa com essa maquiagem sua toda borrada, de se entregar na presença de Deus? Há quanto tempo não faz que você não tira esse salto e volta para casa descalça, dizendo: hoje não teve jeito, hoje o Espírito Santo de Deus estava com uma unção tão forte na igreja que foi impossível? Cadê os homens aqui essa noite? Você sabe dizer que jogo, mas você não diz que culto. Os homens vão para o estádio de futebol, tira a camisa, chegam antes, pinta o rosto, os caras saem no soco, porque a paixão pelo time é muito maior do que a paixão por Deus. Mas chega um tempo sobre nós, em que Deus está trazendo o nosso coração ao lugar da sua unção e da sua presença. E eu acredito que eu estou distante de uma multidão de homens e mulheres que não ficarão mais a partir de hoje um dia sequer longe da presença e da unção de Deus. Um dia sequer. Sabe como que termina essa história? 3 coisas aconteceram. O diabo tentou manchar, o diabo tentou apagar, o diabo tentou arruinar com a vida de Davi. Mas como termina? Como nós aprendemos com o nosso pastor, como termina é que se conta. Sabe como que terminou a história de Davi? Você vai dizer com autoridade comigo, diga assim: número 1, não mancharam a biografia de Davi. Diga assim comigo, número 2, a posteridade de Davi. Vamos, a posteridade de Davi foi conhecida, e Jesus é remanescente da sua linhagem, por isso ele é conhecido como Cristo, filho de Davi. É Deus dizendo: você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você não é o que aconteceu. O meu filho, o Cristo, vem da sua linhagem, para que todos saibam: sou eu que dou a última palavra. Terceiro, a Bíblia diz que do que transbordou, do que o que, Lagoinha? Que do que transbordou, o povo se juntou e construiu um templo para o Senhor. O que é isso? Uma provisão antes nunca jamais vista. Eu queria muito que você, se possível, fechasse seus olhos, que você colocasse as suas mãos no seu coração, e que você começasse agora a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Há uma atmosfera nesse lugar, há uma atmosfera nessa noite. Homens e mulheres agora começarão a reviver. Homens e mulheres agora começarão a serem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar, assim como foi com Davi, se apossar agora de homens e mulheres. A unção do Espírito Santo de Deus vai começar a ser desatada aqui nessa noite, vai começar a ser liberada aqui nessa noite. Há quanto tempo não faz, meu filho, que você não busca, que você não ora? Há quanto tempo não faz que você não fala em línguas? Há quanto tempo não faz que o Espírito Santo não se aposta de você? Eu tenho algo. Essa noite chegou, a noite da unção do Espírito Santo, a noite do poder do Espírito Santo. Será que você pode começar a falar? Será que você pode começar a levantar a sua voz? Vamos, Lagoinha, vamos, vamos. Nós estamos no ambiente, nós estamos na atmosfera, nós estamos no lugar do Espírito Santo. Vamos, vamos, comece a falar, comece a se entregar. Que bom que você esteve conosco. Eu sou o pastor Marcelo. Quero te dar algumas informações para que você possa caminhar conosco. Aqui na tela vai ter o contato da igreja, onde você vai saber sobre absolutamente tudo sobre o próximo passo de Deus na sua vida. Bem-vindo ao novo de Deus.